Nós vamos tentar não ser breve para o irmão descansar. Mas eu queria cantar com os irmãos o hino da nossa harpa. Não é o hino todo, irmãos, é a primeira estrofe apenas do hino 509. Tem a tua harpa aí, irmãos? Pega a tua harpa. Aleluia. É o hino 509. Quando o Jordão passarmos unidos. Quando nós chegamos aqui, que foi dada a oportunidade para a minha esposa falar, ela falou sobre o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém, irmãos? A unidade é a nossa força. Glória a Deus. E por isso nós estamos conseguindo, irmãos, vencer os anos, porque estamos unidos, estamos coesos, estamos compactos. Então nós vamos vencê-los todos os anos que hão de vir, no nome do Senhor Jesus. A primeira estrofe apenas, irmãos. Quando o Jordão passarmos unidos. Glória a Deus. Dá o tom aí, irmãos, para nós, para não tirarmos nem baixo nem alta. Quando... Isso. Pode tirar, mas... Quando o Jordão passarmos unidos, entrarmos no céu, veremos morar a areia da praia, o revido, aqui gloriosa vida será, tanto como a areia da praia, tanto como a areia do mar. Unido passarmos. Na verdade, irmãos, esta unidade, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa e tão profunda que às vezes nós chegamos até a pensar que é só no sentido de igreja. Eu estou na igreja, eu estou aqui, combinei com os irmãos de fazer uma roupinha, de fazer isso, fazer aquilo outro e tal, a CIB e tal, o coral, o grupo, mas esta unidade, irmãos, ela é permanente, né, irmãos? Ela é permanente e deve ser permanente, daqui para o lar, do lar para cá, para o trabalho, enfim, o nosso pensamento deve ser um único pensamento para que Deus possa operar de uma maneira toda especial na nossa vida. Eu no domingo passado, irmãos, eu vi o resultado desta unidade. Irmão, sabe que sempre igreja é composta de homens e de mulheres, de seres humanos, que às vezes nós estamos defasados, nós estamos às vezes fora de sincronia, nós estamos andando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, às vezes o pastor está um pouquinho atrasado, a igreja está um pouquinho adiantada, às vezes o obreiro está um pouquinho adiantado, o pastor está atrasado, ou vice-versa. Tá? Existe sempre alguma coisinha nesse sentido, porque nós somos homens, somos humanos ainda. Mas no domingo passado, irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu vi a mocidade de Baronesa lá na congregação de Vila Valqueire, com exatamente no dia do culto da mocidade, tá? E para surpresa nossa, naquele dia não tinha um representante dirigente da mocidade de Vila Valqueire ali. E quem dirigiu o culto foi o irmão Samuel. E nós, no final do culto, nós vimos e sentimos o resultado da unidade, o que Deus fez naquele culto. Deus fez um culto alegre, fez um culto diferente, e nós sentimos a presença de Deus ali naquela reunião, porque Deus, Ele se compraz, irmãos, na unidade, na coesão. Glória a Deus. Então, quando estamos caminhando, irmãos, em uma só direção, em um só sentido, então Deus está nos olhando, Deus está nos acompanhando e Deus está derramando as suas bênçãos sobre nós. Aleluia. E hoje estamos aqui, irmãos, comemorando mais um aniversário da CIB, que fazemos isso durante quase 20 anos. Né, Manete? Eu estou há 20 anos, né? Eu estou aqui em Vila Valqueire há 22 anos. Logo em seguida foi inaugurado aqui o setor daqui de Baronesa. E esses tempos que nós estamos aqui, nós estamos acompanhando o crescimento desse trabalho e o trabalho eficiente das mulheres na igreja. Mulheres na igreja, irmãos. Mulheres, interessante. As mulheres na igreja, irmãos, tiveram muitas fases na igreja. Muitas fases.
e fases diferentes uma da outra, mas todas elas fases que realmente dignificou o nome das mulheres na igreja. Nós vimos uma mulher costureira na igreja. Não lembra daquela mulher que era costureira? Lembra? Mas também vimos uma mulher que era rainha, foi rainha. Não é isso, irmãos? Então, podemos dizermos que do grau mais alto, vimos, na sociedade, ao grau mais baixo, do mais baixo ao mais alto, nós vimos as mulheres atuando de uma maneira toda especial. E foi para isso que realmente Deus chamou-nos, foi para ir trabalhar, foi para servir. E o irmão Geraldo já foi embora, e foi para longe, mas realmente, irmãos, o texto que as irmãs escolheram é um texto terrível, irmãos, viu? E é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu não tinha lido, irmãos, esse texto, mas quando eu sentei ali, que o irmão Geraldo, o irmão Valdir me passou, inclusive ele me deu um outro versículo de mais importante para a época que estamos vivendo. Quando eu comecei a ler, eu digo que de fato, que mensagem difícil essa que as irmãs escolheram. Viu, irmão? E logo em seguida o irmão Geraldo vai falar, e ele fala sobre o texto, perguntando quem tinha lido realmente o capítulo 32 de Isaías. Irmãos, é um capítulo tremendo. Tremendo. Mas acontece que Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. E Ele nos fala de muitas e variadas maneiras. Muitas e variadas maneiras. Quando o crente, irmão, não entende a Deus como uma palavra mansa e suave, então ele vem com mais dureza. E às vezes o homem está querendo entender Deus falando assim, meio áspero. Então Deus vê que ele não entende. Deus, ele fala de uma maneira mais suave para ver se o homem entende. Porque Deus conhece também todas as nossas naturezas. Ele sabe como nós somos. Ele é o nosso Senhor. Somos feitura de suas mãos. Aleluia, por isso, na verdade, irmãos. Então, vimos, irmãos, as mulheres realmente atuando de uma maneira toda especial na igreja. Nesse período de tempo que estamos na igreja, nós estamos vendo as mulheres atuando de uma maneira eficientíssima. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando hoje, irmãos, quando da ressurreição, nós podíamos fazer uma pergunta, e eu sempre faço esta pergunta a mim mesmo, e às vezes até em reunião de obreiros, e às vezes até a homens, verdade, irmão? Quando da ressurreição, tinha muitos homens naquela época, né, irmãos? Tinha muitos discípulos, muitos apóstolos naquela ocasião, mas aonde que estavam eles, hein, irmãos? Aonde que estavam eles? Né, irmão? Aonde que estavam eles, irmãos? Hein? Aonde que estavam, irmãos, eles? Os irmãos, onde que estavam eles? Onde estavam eles? Onde estavam? Estava todo mundo lá pelos cantinhos lá e tal, com muito cuidado e tal, porque estava meio difícil a situação naquela época, irmãos. Estava difícil. E eles estavam, não é só com receio não, mas tinha muitos que estavam com medo mesmo, com medo mesmo. E as mulheres estavam lá, né, Monete? Eu acho que se a Monete fosse viva naquela ocasião, estaria lá no pé da sepultura lá de Jesus lá, né? Vendo lá se Jesus ia, tá, o que ia acontecer ali e tal, e elas estavam lá, irmãos. Então, realmente, irmãos, coisas maravilhosas aconteceram nesse período, apesar de que Deus, Ele cuida da mulher e manda que nós também demos toda a assistência a mulheres. E se a mulher no mundo hoje, irmãos, ela não está em uma situação privilegiada, porque elas não obedeceram a Deus e não estão obedecendo a Deus, elas não estão nos seus devidos lugares, como mulheres não estão, porque não foi, vimos, o que elas estão fazendo por aí, vimos, gritando, pulando, fazendo movimento, não foi isso que Deus determinou às mulheres, e não foi isso que Deus queria para as mulheres. Então, se elas não estão vivendo melhores, porque elas não querem viver, porque as mulheres das nossas igrejas, graças a Deus, que entende qual é a sua posição, o lugar que ela deve estar e o trabalho que ela tem para fazer, então nós vemos acontecer o que nós estamos vendo acontecer em nossas igrejas, verdade? Mulheres que se dedicam, que dão tempo da sua casa, que dão tempo do seu lazer, que dão tempo dos seus filhos, tempo dos seus esposos, vimos, para fazer o trabalho de Deus. Isto é maravilhoso, irmãos, e não tem dinheiro que se pague, e não é com conversa que também pode até se pagar uma mulher dessa, um grupo de mulheres desse, mas é com muita oração e realmente com muita intercessão a Deus, para que Deus possa cada dia ir aumentando essas vidas, aumentando essas mulheres, o número, a quantidade dessas mulheres e também a sua saúde, a sua vida, porque quando perdemos, irmãos, uma Dorca, quando perdemos uma mulher que labuta, uma mulher que trabalha na igreja, realmente nós perdemos uma grande dádiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, que Deus possa nesta noite contemplar as irmãos, né, através
da irmã Neide, de todas as suas companheiras da questão, que possam realmente, irmãos, estar sempre olhando desta maneira que foi falado aqui esta noite, como uma das irmãs que nos antecedeu, que não é o pastor Valdir, que não é o pastor Pedro. Não somos, irmão, realmente donos, nós não somos, verdade? Graças a Deus que nós não somos mesmo e nem temos essa intenção, mas como, irmãos, este trabalho que as irmãs fazem é única e exclusivamente direcionada à obra de Deus. Glória a Deus. E é desta maneira que o nome de Deus vai ser glorificado na vida das irmãs. Porque quando as irmãs fazem para mim, não adianta, irmãos. Não vai acontecer nada de espiritual. Não vai acontecer nada de bom. Porque às vezes tem pessoas que está ali assentada, irmãos. É um exemplo que eu estou dando. Tem pessoas que estão ali assentada, vimos? E quando o pastor Valdir vem, tipo, corre, irmão, deixa ali, faz alguma coisa aí, que o pastor está chegando. Isso é para o Valdir, isso é para o pastor Valdir. E pode ser até que alguém faça também para mim, isso é para o pastor Pedro. Mas quando a pessoa está, irmãos, labutando com aquela sinceridade, ela pode estar sentada, ela pode estar deitada, ela pode estar comendo, ela pode estar bebendo, ela pode estar trabalhando, ela pode estar sentada descansando, ela pode estar na situação que ela queira estar. Mas se há sinceridade, irmãos, o pastor vai chegar, foi o que eu disse há pouco aqui, viu? O pastor vai chegar e vai olhar nela assim: oh Jesus, graça te dou pela vida da tua serva. Ela está aqui, ela está trabalhando, ela está dando de si em benefício. E nós conhecemos tantas mulheres, irmãos, que têm labutado de uma maneira tão eficiente que nós ficamos até às vezes admirados de ver como pode fazer dessa maneira. Verdade, irmãos? Ora do marido, vimos que o marido às vezes não é nem crente, mas chega em casa, ela com todo, vimos, carinho, com todo cuidado, com todo zelo, vimos, com toda mansidão, com toda a espiritualidade, ela consegue dobrar o esposo em benefício da obra de Deus. Amém, irmãos? Isso tem acontecido muitas vezes e nós temos sabido e temos visto isso acontecer muitas das vezes. Mas bem-aventurados, irmãos, são aqueles que trabalham, que lutam com denodo e também, irmãos, com sinceridade no seu coração. Porque Deus, Ele verdadeiramente, Ele requer do homem sinceridade. Ele requer do homem, irmãos, aquilo que o homem não pode fazer, viu? Que é realmente a parte espiritual, que eu confie nele, aquilo para que ele possa ser glorificado na vida do homem. A Bíblia diz que Deus, Ele não dá sua glória a outra. Então é necessário que eu me coloque nas mãos de Deus, eu seja um homem sincero, fiel a Deus, para que Deus possa operar por meu intermédio na igreja e no mundo em que vivemos. Porque Deus nos colocou, irmão, nesse mundo com uma finalidade: para levarmos esta mensagem poderosa, essa mensagem de amor a outras pessoas que estão por aí, lutando sem ter condição nenhuma e nenhuma esperança, mas Deus tem colocado em nosso coração esta palavra poderosa, que é para transformação de vidas. Aleluia. Portanto, que Deus abençoe as irmãs. Que as irmãs não esvanecemos. Nós estávamos falando há pouco aqui, falei na mocidade hoje à tarde, que hoje à tarde nós nomeamos, irmãos. Foi nomeação. O dirigente da mocidade, o irmão Wagner, é um jovem que está conosco aí, talvez há um ano, qualquer coisa, veio do Maranhão, e nós nomeamos ele o líder da mocidade de Vila Valqueira. Mas veja bem, irmãos, há dias que nós vemos orando, e eu falei com o Valdir, falei com algumas pessoas, falei com a minha esposa, falei com outro irmão, e disse: irmãos, como é que nós vamos fazer? Está difícil, é difícil, irmãos, a obra de Deus é difícil. Às vezes, irmãos, quando tem alguém trabalhando, que tem alguém com um carro na mão, tem muitas pessoas que querem aquele cargo, lutam por aquele cargo, brigam por aquele cargo, mas não sabem, irmãos, as dificuldades que existem por trás de um cargo na igreja. São muitos os problemas que acontecem. É verdade, irmãos? Então, eu olhei e tive, irmãos, uma dificuldade muito grande. E eu, então, comecei, de vez em quando, orava, pedia oração a um, pedia oração a uma irmã, que gosta muito de orar pela igreja, para que ela orasse, para que Deus dirigisse. E aquele moço também, irmãos, ele já estava sentindo que ele ia ser convidado. Não o convidei, não falei nada com ele, vimos apenas, também não disse para ninguém, eu apenas orava e pedia oração. Nós vamos ver como é que Deus, Ele atua na igreja, porque a igreja é dele, irmãos. Quem comprou a igreja
Foi ele, não foi o pastor, viu, irmão? Nem o evangelista, nem aquele que levantou o prédio, aquele que trabalhou. Às vezes tem pessoas, irmãos, que levantam, que trabalham, que passa um ano todo trabalhando, depois ele quer se denominar dono da igreja, mas ele não é o dono. Ele pode ser até um operário que ajudou na construção do templo, mas na alma ele não é o dono, verdade, irmãos? Então, veja bem o que aconteceu, irmãos. Veja bem o que aconteceu. Este moço, há dias passados, ele recebeu uma carta de uma jovem lá do Maranhão. E na carta dizia: Wagner, nós estamos aqui orando por você e você não se precipite em sair da onde você está. E o que te vier a mão para fazer, tu faça-o, porque Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? E deu um versículo para ele ler e tal. Eu vou pedir que ele leia isso amanhã lá na igreja, vimos, se eu não me engano, em Jeremias ou Daniel, uma coisa assim, não me recordo bem. Então, foi a mensagem que a moça mandou para ele. E ele, depois desta carta, viu? Depois desta carta, dessa advertência de Deus, viu? Porque provavelmente um jovem novo aqui no Rio, ele não estava propenso a aceitar. Mas veja bem, ele não estava propenso, mas Deus, depois dessa carta, Deus ainda deu-lhe uma revelação através de um sonho, vimos? E ele então disse: não tem jeito, alguma coisa vai acontecer e alguma coisa vai vir à minha mão para fazer. E hoje aconteceu, irmãos, tá? Não sabia dessa revelação, não sabia da carta, eu não sabia de nada disso, né? Mas eu sabia que Deus estava me direcionando para convidar aquele moço para tomar conta da mocidade. Então, o que nos resta agora, irmãos, a fazer é orar por esse moço, não é verdade? Irmão, veja como é que Deus, irmãos, tem cuidado da igreja. Como é que Deus zela pela igreja, irmãos? E quantas vezes, irmãos, em Vila Valqueira, o irmão Valdir é uma das pessoas que aconteceu isso com ele. Quando o irmão pastor João Nunes, que era evangelista, estava saindo daqui, né, irmãos, porque tiraram o evangelista daqui, o irmão João Nunes, tiraram ele daqui, eu fiquei, viu, irmãos, sem saber o que fazer. É um trabalho grande, um trabalho que o João Nunes já estava conhecido aqui,